Boa noite a todos que estão presentes aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de cada um. Nós vamos discorrer aqui hoje sobre o tema que a gente já vem divulgando há algumas semanas, né? Como um transportador se tornar, dicas de como um transportador se tornar um operador logístico. Bom, deixa eu falar rapidamente quem somos, né? Até para vocês nos conhecerem. Nós somos a Signa Consultoria e Sistemas. Nós desenvolvemos software para gestão de transporte e logística, atuando aí no mercado há 28 anos. Semana passada aniversariamos, completando 28 aninhos aí, quase 3 décadas, né? É mais ou menos a minha idade também. E estamos sempre focados aí nessa parte de desenvolvimento de software. Alguém deu alguma risada aí, deve estar duvidando do que eu estou dizendo. Mas vamos lá. A gente sempre focado em desenvolvimento de software para gestão de transporte e logística. A gente é muito conhecido hoje no mercado, em primeiro lugar, por trabalhar com grandes empresas, né? Tanto de transporte quanto embarcadores, por conta do fato de trabalharmos na multimodalidade do transporte, né? Então, o nosso software hoje ele é preparado para atender as empresas nessa multimodalidade. Então, não só carga rodoviária, carga aérea, marítima de cabotagem, que é onde a gente está presente, carga ferroviária, onde tiver carga com as diversas modalidades, nós estamos prontos para atuar. A nossa matriz fica aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista, perto do Paraíso. E nós temos também uma fábrica de software hoje no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Tá? Ali fica mais a nossa equipe técnica mesmo, é a fábrica mesmo de software. Alguns exemplos aqui de modalidades e clientes com os quais a gente trabalha, né? Armadores, por exemplo, os 3 armadores hoje de cabotagem de container do país são nossos clientes, que é a Aliança Burgsud, a Mercosul Line, a Login, né? Alguns grandes operadores logísticos aí, como a DB Schenker, a Piquetura, a Modern, transportadores rodoviários, né, que é a nossa especialidade, e, como eu expliquei para vocês, a gente atua também do lado do cliente do transportador, né, que são os embarcadores, né? E com eles a gente faz toda a parte de gestão e auditoria de frete. Então vamos lá para o que interessa, para o que está todo mundo aqui aguardando. Hoje nós vamos falar sobre a questão de como o transportador, as dicas, né, de como o transportador pode se tornar um operador logístico. E quem vai trazer essas ideias, essa conversa com a gente é o Nuno Figueiredo. O Nuno, ele é um dos sócios da Signa, fundador, junto com o Henry Coelho, né, que é seu sócio, que está aqui conosco também, está mais escondido. O Nuno, ele é um engenheiro eletrônico formado na Mauá e com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então, ele tem um vasto conhecimento aí sobre essa parte logística, né? Peço desculpas porque ele tem o defeito de ser palmeirense, mas isso não, eu garanto a vocês que não vai interferir em nada no progresso aqui do nosso webinar. Então, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Nuno, boa noite. Você está com a palavra. Boa noite, obrigado, Jonatas. Vamos lá. Bom, vamos começar o nosso bate-papo bem informal. Eu gosto muito dessa tabela aqui que eu peguei da Ilus, a fonte da tabela está aqui no rodapé, que eles compararam aqui as principais diferenças entre um prestador de serviços tradicional de um operador logístico. E essa tabela é bem interessante porque ela resume bem o que a gente quer falar com vocês aqui hoje. Claro que a nossa proposta aqui é fazer uma abordagem geral desse tema. A gente vai tentar dar algumas pinceladas, algumas dicas. Não dá para, em 45, 50 minutos, que é a nossa proposta aqui, descer com muita profundidade nesses temas. Mas fiquem à vontade para nos enviarem sugestões, perguntas, para que a gente possa até fazer próximos webinários detalhando ou abordando algo que seja do vosso interesse, que a gente não teve a possibilidade de abordar hoje, ou não com a profundidade que vocês gostariam.
Então, o primeiro tópico aqui fala sobre o transportador normalmente oferece serviços genéricos, as chamadas commodities. Commodity é aquilo que todo mundo consegue oferecer ou ofertar porque tem um baixo valor agregado, tem uma baixa barreira de entrada. Então, é um embarcador que publica lá um bid para contratar empresas de transporte que operem na região sul e sudeste do país, por exemplo. Então, o camarada monta lá uma planilha Excel com todas as rotas que ele precisa, ele passa mais ou menos quais são os volumes que ele costuma mandar para essas rotas e sai coletando preços no mercado. Claro que os embarcadores não olham só o preço, eles vão olhar uma série de características, mas não raro, na hora de decidir, o preço fala mais alto. Já o operador logístico integrado, por excelência, ele costuma oferecer uma gama mais ampla de serviços, e uma característica interessante é que ele customiza. Os serviços são personalizados, não que ele não parta de um serviço padrão que ele já oferece para a sua carteira de clientes, mas ele não só consegue customizar, como ele busca isso como um objetivo dentro de um contrato. Porque é aquela questão, quanto mais você personaliza, quanto mais você customiza, quanto mais você se adapta ao cliente que você está atendendo, mais difícil é trocar esse prestador de serviço. Para vir alguém ocupar o seu lugar, essa outra empresa, no mínimo, vai ter que percorrer o mesmo caminho que você já percorreu. Então, isso requer investimento e isso requer tempo. Então, se você passou 2, 3 anos customizando e adaptando o seu serviço ao seu cliente, é razoável supor que um concorrente vai precisar de um tempo parecido com esse para poder estar no seu lugar. E, claro, uma empresa inteligente tenta personalizar de forma que ela consiga oferecer parte dessa personalização também para outros clientes da sua carteira, maximizando o investimento. A segunda característica é que o prestador de serviço tradicional, normalmente, ele se atém a uma única atividade. Ele nasceu fazendo aquilo, ele é muito bom naquilo que ele faz, mas ele tem alguma dificuldade de crescer além daquela especialidade que ele desenvolveu. Já o operador logístico, justamente porque ele quer ofertar uma ampla gama de serviços e ele tem essa capacidade de customizar, ele normalmente tem uma oferta maior de serviços que ele pode prestar para os seus clientes. E essas duas características, elas trabalham juntas para impactar as demais características. Normalmente, quem está contratando um transportador, o objetivo dele é ter um prestador de serviços no menor custo possível, diminuir o custo do transporte. Então, os embarcadores, quando abrem bids, eles procuram, normalmente, os parceiros mais econômicos para as regiões que eles pretendem transportar. Já o operador logístico, normalmente o contrato dele é mais amplo e não necessariamente o objetivo é reduzir o custo do frete, por exemplo. O objetivo é sempre o melhor global. Então, às vezes, eu aceito um custo maior no frete, se isso diminui meu custo de armazenagem, ou o contrário, eu aceito um custo maior de armazenagem, mas isso vai implicar numa economia do frete. O importante é que a conta final, a coisa fique melhor para o contratante. E nem sempre o que está aqui no jogo é dinheiro. Às vezes é melhorar nível de serviço, ter uma flexibilidade para que o embarcador possa oferecer coisas diferentes aos seus clientes, e isso também entra no jogo. A gente vai poder dar alguns exemplos dessas características nos slides seguintes. Isso também faz com que o contrato de um prestador de transporte seja mais curto, de 6 meses a 1 ano normalmente, e já o operador logístico, para ele fazer essa personalização, para ele fazer essa customização, normalmente ele tem que investir. Então, o trade-off que ele faz para bancar esse investimento é negociar um contrato mais longo para que ele consiga diluir esse investimento ao longo do tempo do contrato. Então, é razoável fazer essa equação. Os dois ganham. O operador logístico ganha um contrato de 3 a 5 anos normalmente, e o embarcador não precisa fazer alguns investimentos que ele teria que fazer, porque o operador logístico assume esses custos para ele.
Isso gera uma diferença de know-how. Se você só faz um tipo de atividade, você vai ser muito bom, você vai ser um especialista naquela atividade, mas o seu know-how tende a estar limitado àquela atividade. Quando você tem como objetivo aumentar a sua gama de produtos e serviços, você acaba desenvolvendo novas capacidades e isso te dá uma curva de aprendizado que naturalmente traz um maior know-how para dentro da empresa. E, finalmente, as negociações tendem a ser mais rápidas para um prestador de serviços de transporte tradicional e mais complexas e mais longas para um operador logístico. Nós vamos abordar um pouco dessas características. Eu vou começar dizendo para vocês que uma coisa que a gente não consegue ajudar vocês é como vocês podem arrumar mais clientes. O que é razoável supor se você tem uma oferta maior de serviços, você pode atingir um número maior de clientes da sua carteira, mas as dicas que a gente vai dar aqui não servem para você aumentar a tua carteira de clientes, não é nosso objetivo trabalhar nisso. Aliás, essa é a grande dificuldade de quem está começando no mercado, uma startup, é ter a sua ideia validada, arrumando alguém que esteja disposto a pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, o que a gente já sabe? Que é alto o custo de aquisição de um novo cliente. Quem está no mercado e batalhando para conseguir novos clientes, sabe como isso é difícil e é complexo. Não basta você ganhar esse seu novo cliente, demora para que você ganhe a confiança desse cliente, para que você, por exemplo, sugira a ele um projeto piloto de um serviço, uma atividade que você não faz hoje, mas você está interessado em fazer, você notou que ele precisa disso. Se você trabalha com ele há 5 meses, talvez ele esteja mais receoso de ir nessa jornada contigo. Se você trabalha com esse cliente há 5 anos, é mais provável que ele confie mais em você e que ele tope correr alguns riscos controlados de deixar você aumentar a sua gama de serviços. Isso requer conhecer os seus clientes com maior profundidade. A melhor maneira de fazer isso é fazer um benchmarking com o mercado, o que o mercado está ofertando, o que o mercado vende, que você não vende, e principalmente conhecer bem os processos do teu cliente, para que você esteja capacitado para ajudá-lo a resolver os problemas dele. E essa busca de conhecer o cliente, resolver os problemas dele, pode gerar novas ofertas de produtos e serviços que você pode estar trabalhando com esse cliente. Uma barreira, normalmente, está ligada à forma como a gente aprendeu a estudar em todas as escolas aí da vida, a gente aprendeu a aplicar soluções e resolver os problemas. Então, está aqui um exemplo da fórmula de Bhaskara. Todo mundo conhece essa fórmula para resolver uma equação de segundo grau. Todo mundo já fez 500 exercícios disso na escola e ninguém sabe para que serve esse treco aí. O que fazer com a raiz real e a raiz imaginária que sai dessa equação? Que problema prático esse indiano estava tentando resolver quando ele inventou esse treco? O camarada não chega, acorda um belo dia, toma um café. Nossa, hoje eu vou inventar uma equação da hora, que vai ser um negócio bacana. Daqui a 300 anos o pessoal vai estar estudando na escola esse treco que eu vou inventar daqui a pouquinho. Ele estava tentando resolver um problema prático. Só que a gente não fica com essa mentalidade. Então, a gente tem que começar a dimensionar a nossa visão de quando o cliente nos pede alguma coisa, melhor do que sair correndo para atender esse cliente é entender por que você precisa disso, por que você está me pedindo isso, qual é o problema que você está tentando resolver. Porque às vezes o cliente tem um problema e te pede uma ajuda, mas ele já te direciona para o problema, não para uma melhor solução. Eu vou dar um exemplo rápido aqui que tem a ver com o nosso suporte, por exemplo. Às vezes a gente recebe um pedido de suporte de um cliente nosso que o camarada quer tirar um relatório analítico dos últimos 2 anos de todos os transportes efetuados para gerar uma planilha Excel com 40 colunas e esse camarada ele emite 30 mil conhecimentos por mês. Então você imagina o tamanho que não vai dar esse relatório. Aí, lógico que na hora de gerar um relatório tão pesado, o sistema deu uma engasgada lá, o camarada não consegue tirar o relatório e ele chega para o suporte. Cara, me ajuda aí, eu preciso desse relatório. Aí o suporte sai tentando gerar esse relatório para o cliente e isso gasta alguma energia, gasta algum tempo, até que finalmente alguém consegue chegar no tal do relatório.
Melhor seria perguntar para o cara, mas por que diabos você quer um relatório analítico dos últimos 2 anos com todas essas informações? O que você está querendo fazer atrás disso? Aí você pode descobrir que, por exemplo, ele precisa chegar em qual foram o número de sinistros que houveram com os transportes que ele fez nos últimos 2 anos, que é um resultado muito mais rápido de ser obtido. Já deve ter algum relatório pronto que tem isso. Se não tiver, é muito mais rápido fazer uma query, gerar um relatório dinâmico que fica à disposição do cliente, para que ele já tenha o resultado que ele quer, ao invés de você fazer essa longa jornada de dar uma puta volta para dar uma maçaroca de dados para ele, em cima dos quais ele ainda teria que trabalhar. Então, aqui está uma provocação de, se a gente quer sair do commodity, se a gente quer personalizar, se a gente quer oferecer serviços sob medida, a gente precisa estudar o cliente e a gente precisa aprender a perguntar. E vou colocar aqui algumas questões para vocês que sempre surgem. Como que um transportador pode ir para se tornar um operador logístico? A primeira coisa que ele precisa fazer é se desvincular da sua frota. Um transportador, ele nasce sabendo gerir uma frota. É um empresário que começou com 1, 2 caminhões, ele foi empreendendo, foi aumentando, criou uma empresa de transportes enorme, às vezes já está na 2ª, 3ª geração da empresa, e todo mundo sai lá adorando mexer com caminhão, e isso é bom, esse é um ponto forte da empresa, mas o que é forte também, a tua principal força também pode ser a tua principal fraqueza, porque você não consegue separar a oferta de produtos que você oferece do uso da tua frota. Então, isso acaba sendo um fator limitante. Então, uma dica que a gente dá é: separe a empresa de frota da empresa logística. É como se você tivesse o dono da empresa, ele resolveu se aposentar, chegou para os 2 filhos dele, 2 irmãos, e falou: olha, o irmão número 1, você vai cuidar só da logística. Então, a tua responsabilidade são toda a carteira de clientes da empresa, você que vai fazer as tabelas de preço, você que vai vender os serviços para os clientes, você que vai ser responsável pela administração, o back-office, a parte administrativa, financeira da empresa, isso está tudo contigo. E o outro irmão, ó, você é o gestor da empresa frota, então você vai ficar com a responsabilidade de gerenciar todos os ativos, motoristas e todos os insumos necessários para que essa frota funcione bem. E essa empresa de frota vai funcionar como se fosse uma empresa independente. E ela vai ter uma tabela de preços que ela vai ofertar para a empresa do irmão de logística. Então, essa separação, que é conceitual, ela não é física, ela permite que a empresa de logística rapidamente consiga entrar em bids, porque ela tem o preço da empresa frota, sem se preocupar de entrar no mérito de quanto é o consumo de um pneu, quanto é a média de abastecimento, se o veículo, se a idade média da frota é alta ou é baixa, quanto que vai dar de manutenção e etc. Ele simplesmente já tem uma tabela de preços para começar a trabalhar e ele não pode se restringir à empresa de frota do irmão. Ele pode usar outras empresas de mercado que, por acaso, sejam mais competitivas num determinado trecho. Ele pode usar serviços de terceiros, o caminhoneiro terceiro, ele pode usar agregados. Ou seja, ele pode sair um pouco dessa visão da frota, porque a frota própria deveria ser uma opção, mas não a única. E esse custo de frota própria, tudo isso tem que ser gerido pelo cara que é o responsável pela frota. Ele vai ter uma tabela de preços, no final do mês ele tem que fechar a conta dele e ele tem que ter cobrado o necessário e o suficiente para poder pagar todos os custos e ter incluindo depreciação, para que esses ativos não sejam sucateados, para que eles possam ser renovados a cada X tempo, para que a operação de ter uma frota seja saudável e para que você tenha nas mãos os números para saber se você deve ou não aumentar o tamanho dessa frota ou se é melhor você crescer usando o que o mercado tem aí de terceirização. E lembrando para vocês, tem muito operador logístico sem frota operando no mercado. Então é perfeitamente possível desenvolver produtos e serviços sem necessariamente você ter o ativo que dê respaldo a isso. E aqui 2 observações que eu coloquei em vermelho. Não é muito recomendável, se a sua frota for grande, que você faça isso manualmente, que dá um trabalho desgraçado para fazer.
E gostar de caminhão é bom, mas pode se tornar ruim se isso acaba sendo algo que restringe o teu crescimento e a tua capacidade de ofertar novos produtos e novos serviços. Então, a gente chega aqui num dilema de ter frota própria ou não ter, eis a questão. Não estou recomendando que vocês deixem de ter frota, não há nenhum problema em ter frota, em aumentar a sua frota. Eu acho que há um problema, sim, se essa frota não está sendo gerida de uma forma que ela seja encarada como um ativo, uma unidade de negócio, um centro de custo que tem que dar um resultado. E um dos cases que a gente tem na sigla é a Rodorrei. O Jonatas pode me ajudar a contar um pouquinho desse case. Vamos lá. O Nuno, quando me chama, é porque a garganta já tá pegando para ele, né? Uma maguinha, né? De fé. A Rodorrei já é um cliente antigo já da Signa. Nós trabalhamos com eles desde o ano de 2003. E eles têm muito sólido essa questão do conceito de separar a empresa logística, a Rodorrei Logística, da Rodorrei Frota, né? Então, isso eles já fazem há muitos anos, antes ainda de ter sistema, isso era controlado em planilha Excel, né? Mas a grande vantagem é que eles possuem os números todos na mão, né? Eles conhecem a rentabilidade de um cliente, eles conhecem a rentabilidade de um veículo deles, né? Enfim, de toda a operação, eles acabam tendo esse domínio da rentabilidade. Uma coisa bastante interessante que a gente ouviu do proprietário da Rodorrei, né, o Reinaldo Barreto, ele usa um termo que é até engraçado, né? Ele não tem problema nenhum em demitir o cliente, né? É o termo exato, é o verbo que ele usa, né? Ele demite o cliente quando mesmo não é saudável para a empresa, ou seja, quando esse cliente ele não representa uma rentabilidade que ele precisa ter. Ele conhece o mínimo valor que ele deve praticar, né? E ele costuma dizer, é melhor não trabalhar do que trabalhar depreciando os meus ativos, né? Ele prefere deixar o caminhão parado no pátio se ele não tem um bom contrato ali, que inclusive vai garantir a substituição da idade desses veículos lá na frente, né? Contando com depreciação e tudo, né? Então, é um Não é à conceito muito toa, né, forte Jonas, que a deles. Rodorrei já está há mais de 30 anos no mercado também, né? Sim, exatamente. Muito firme. Legal. Só lembrando a vocês, o Tuca está aqui à disposição para interagir com vocês no chat. Se vocês tiverem perguntas, observações para fazer, fiquem à vontade, o Tuca vai responder vocês aí na medida do possível. Eu estou até Então, curioso, ô Nuno, para saber se alguém que está participando aqui com a gente já demitiu um cliente. Já que a gente colocou, né, essa situação, eu fiquei curioso, se alguém já demitiu um cliente alguma vez, ou é novidade o termo, coloca aqui no chat pra gente. Olha, é um bom questionamento, Tuca. Eu já vi isso acontecer em outras empresas que não tinham necessariamente esses controles que a Rodorrei possui, mas isso normalmente, infelizmente, acontece quando a empresa está enfrentando uma crise brava, quando está tomando prejuízo, e aí não tem jeito, tem que começar a cortar na carne, e aí sim é que isso acaba acontecendo meio que a forceps. Outra dica que a gente pode dar, vou usar aqui o nosso amigo Steve Jobs, nem sempre o cliente sabe o que ele precisa, nem sempre o cliente sabe que tem um problema que você poderia ajudá-lo. O Steve Jobs é alguém fora da curva, eu não estou sugerindo aqui que ninguém vire um Steve Jobs, porque ele se notabilizou por inventar produtos que a gente nem sabia que a gente precisava, porque eles não existiam. O computador pessoal, o iPad, o iPhone. Então, esse cara, ele criava a demanda baseada em observar, por exemplo, que um aparelho de telefone era um negócio chato de usar, era um negócio complicado, complexo. Ele falou, pô, dá para fazer um telefone muito melhor, muito mais interativo, que faça outras funções. Esse cara revolucionou o mercado. Mas a dica que ele deu é preciosa, às vezes o cliente não sabe que ele tem um problema, ou ele tem um problema, mas ele não sabe que você, que já trabalha com ele, pode ajudá-lo a resolver esse problema. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é o de auditoria de frete.
Para quem não sabe, o processo de auditoria de frete é quando o embarcador precisa conferir as faturas que os transportadores apresentam. Então, por exemplo, um embarcador emite 10 mil notas fiscais no mês, ele manda isso para os seus transportadores, que emitem lá 8 mil conhecimentos que vão gerar, 300 faturas. Então, alguém precisa conferir se aquelas faturas estão certas, se aqueles conhecimentos têm os valores corretos. E tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma é fazer tudo na mão. Pegar cada conhecimento, pegar a tabela de preços, fazer as continhas, ver se está tudo certo, somar aqueles conhecimentos numa planilha e chegar no valor total da fatura. Isso é uma loucura para quem tem 10 mil conhecimentos, mas na teoria dá para fazer. A outra possibilidade é você usar um sistema de auditoria de frete. Se alguém precisar de entre em contato com o Jonas, que a gente tem essa oferta aí para vocês também. Com o sistema, você consegue fazer tudo isso de uma forma bastante automatizada, mas ainda assim tem que ter alguém lá trabalhando para resolver as divergências, para interagir com o transportador no que ele está cobrando errado, tem que haver lá alguma conversa de, isso aqui não é devido, etc. E isso fez com que algumas empresas terceirizassem o processo da auditoria de frete. Então, tem empresas no mercado que falam para o embarcador, olha, eu posso fazer auditoria de frete para você. Então, o cara paga por esse serviço. Uma coisa interessante eu conheço operadores logísticos que ofertam esse serviço a embarcadores, mas uma coisa interessante eu não conheço nenhum transportador que não saiba conferir frete. Isso é a essência do processo dele. Ele tem que transportar, depois ele tem que cobrar, ele tem que emitir os documentos, ele tem que ter o domínio de como é feito o cálculo de um frete, e ele tem que ter o domínio de como é feita uma fatura, que nada mais é que a somatória dos fretes de um determinado período. Então, sem medo de ser feliz, qualquer transportador domina isso. O que falta ao transportador, às vezes, é simplesmente a ferramenta, que também isso é algo simples de resolver. Então, esse é um serviço, por exemplo, que você poderia prestar caso o seu cliente tenha essa dor. Caso ele tenha muita demanda nesse tipo de processo, e ele faça isso usando um batalhão de gente, e ele deseja se livrar desse processo que você poderia assumir para ele. Ô, Nuno, pegando o gancho aí do que você está falando, né, de nem sempre o cliente sabe, né, parece que isso é uma tendência hoje, a gente tem visto aí, a Signa mesmo está passando por uma consultoria nesse momento, né, no nosso departamento comercial, e é algo que tem sido mostrado, né, às vezes o cliente não sabe da demanda dele, não sabe da necessidade completa dele, né, e nós, como especialistas, o transportador como especialista, né, o operador logístico como especialista, é que muitas vezes vai dar uma parte desse caminho para o cliente, né? Orientá-lo por onde ele precisa ir, criar essas demandas que muitas vezes ele mesmo não consegue ver por completo. Né? Sem dúvida. Tudo uma questão de você conhecer muito bem o mercado onde você atua. Isso eu acredito que quem está há muitos anos no mercado conhece bem o seu mercado, mas às vezes o seu cliente não sabe que você tem aquela expertise ou não sabe que você poderia ajudá-lo. Esse é um passo a ser dado. Outra coisa interessante é procurar fazer uma expansão geográfica da sua atuação. Normalmente o transportador ele tem matriz e filiais, então ele é muito forte, ele tem muita demanda, onde ele já está acostumado a atender. Ele tem alguma dificuldade de atender praças que estão fora dessas rotas onde ele atua de forma mais frequente. Porque um caminhão, ele precisa ter rentabilidade, então ele tem que rodar carregado. É ruim quando ele volta vazio, batendo lata, quando o pessoal fala, ou quando ele anda parcialmente carregado. Para otimizar os veículos, para otimizar esses ativos, você precisa ter carga. E você não pode trabalhar com rotas onde você tem pouca carga. E é aí que entra o frota própria versus agregados versus terceiros. Isso é algo que a maioria dos transportadores já aprendeu a fazer, que é fazer um mix das suas operações usando não só a sua frota própria, mas também o terceiro e também o agregado. O que é menos comum, existe no mercado, mas é menos comum a gente ver de uma forma mais tímida, é
Porque você não contrata outras empresas de transporte que são boas em regiões que você não é. Claro que isso, para ser bem feito, você tem que agregar algo no pacote. Porque se você simplesmente pegar a demanda do embarcador e você for o intermediário entre o embarcador e o seu parceiro de transportes, que é bom numa determinada região, você tem um vínculo frágil. Então vai ser muito fácil esse transportador ir em cima do seu cliente e falar, olha, você está com um intermediário aí, se você me contratar diretamente, eu faço um preço mais barato do que ele, eu ainda vou ganhar mais do que o cara está me pagando, fica bom para todo mundo e você sai da equação. Por que o operador logístico não sai facilmente dessa equação? Porque ele agrega algo no pacote, ele customiza serviços, ele personaliza, ele agrega informação, ele agrega nível de serviço, ele agrega controles. Então, por isso, não é simplesmente o cara chegar e falar, eu tenho um preço mais barato de transporte. Tá, mas e quem vai me ajudar aqui com o meu armazém? Quem vai fazer a roteirização para mim? Quem é que vai me ajudar a diminuir meu custo de frete? Quem vai fazer essa gestão toda? Porque, vamos lá, a priori, por exemplo, o embarcador ele poderia bypassar todo mundo e ele mesmo contratar o motorista terceiro, que é talvez a alternativa de transporte mais barata que tem no mercado. Por que ele não faz isso? Porque dá muito trabalho e dá muito BO, né? Esse motorista, se ele quebra no meio da estrada ou se ele resolve tomar umas pingas e sumir, alguém vai ter que ir lá e correr atrás do cara, vai ter que pegar aquela carga e fazer a coisa acontecer no destino. O embarcador não tem gente, não tem expertise para fazer isso. Por isso é preferível para ele acionar uma empresa de transporte. Então, é possível você crescer dessa forma, só que você tem que ter a preocupação de agregar algo no pacote. Eu pego aqui o exemplo dos armadores que atuam no Brasil, que também são nossos clientes. No mundo inteiro, os armadores fazem o serviço porto-porto. Eles pegam o container no porto origem e entregam o container no porto de destino. Eles são os donos dos navios e é isso que eles fazem. Eles não se preocupam como aquela carga está chegando e nem como aquela carga vai sair do porto. Aqui no Brasil, a gente, por uma série de nuances que não está no meu escopo comentar hoje, os armadores que fazem cabotagem são operadores logísticos. Eles não vendem só a oferta do navio porto a porto. A operação de cabotagem, que é o transporte de um container entre dois portos nacionais, é feito por essas 3 empresas, só que eles vendem o produto porta a porta. Ou seja, eles oferecem ao embarcador que eu coleto o container na sua fábrica e eu entrego no destino final. E todo e qualquer serviço que for necessário entre a origem e o destino, ele atende. Se precisar de um despachante aduaneiro, ele contrata. Se precisar de uma escolta, ele cuida disso. Se precisar de gente para ovar o container, ele faz isso. Se precisar de gente que abre o container, dissolve o container e entrega fracionado, ele também presta esse serviço. E notem que ele só tem como ativo o navio. Como que ele está fazendo todos esses outros serviços? Subcontratando empresas na origem e no destino. E notem, não só empresas de transporte. Toda e qualquer empresa que for necessária para atender o cliente. Isso dá a essas empresas essa ampla capacitação de análise e planejamento. É um pouco do Tostines que eu estava comentando. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles criaram uma gama mais ampla de serviços. Eles foram aprendendo com isso e desenvolveram um know-how para fazer isso. A coisa não começa por si só. Você tem que ir dando os seus primeiros passos, você tem que ir fazendo a tua curva de aprendizado para que você possa agregar isso na tua oferta. E a gente chega aqui em mais um exemplo que eu gostaria de dividir com vocês, que é outras fontes de receita, que é o que todo mundo deseja. Você pode explorar novos modais. Por exemplo, você nota lá que o seu embarcador também manda alguma coisa de carga aérea, você nunca fez carga aérea, o volume dele de carga aérea não é tão significativo, mas enfim, é um caminho que você pode percorrer com a ajuda do seu cliente, se ele te confiar em você para te ajudar a desenvolver esse novo modal. Fazer o transporte de carga aérea nada mais é que ter um veículo que vai coletar aquela mercadoria, vai emitir os documentos necessários, vai levar até o aeroporto e você vai contratar uma companhia aérea que vai levar até o aeroporto destino mais próximo. E você precisa contratar algum agente, algum transportador na ponta que colete no aeroporto e entregue no destino final.
Lógico que eu estou simplificando. Todo e qualquer processo tem a sua complexidade e tem a sua curva de aprendizado. Mas você pode usar outras empresas de mercado que não são necessariamente teus concorrentes, podem ser teus parceiros. E você pode contratar expertise que não está disponível internamente. Você viu que o teu cliente tem uma necessidade que não está bem atendida ou que pode ser melhorada. A carga aérea é um mero exemplo, tá? E você não sabe fazer aquilo e você está com receio. Você não precisa tentar domar o touro a chifre sozinho. Você pode ir ao mercado, contratar alguém que já tem experiência em transporte de carga aérea. Tem um monte de gente aí no mercado disponível que pode ser contratada, pode vir junto para a tua empresa e te ajudar a desenvolver isso. Você pode contratar um nível mais gerencial, você pode contratar um nível mais de coordenação, você pode contratar no nível mais operacional, o cara que bota a mão na graxa mesmo, ou todos esses perfis. Então, você não precisa necessariamente desbravar tudo sozinho. Você pode chamar essa expertise para que você possa ir montando isso. A primeira vez que você tentar fazer isso vai dar mais problema, vai ser mais lento. Normalmente você tem que começar com pilotos, tem que começar pequeno, de forma controlada. Deixe claro para o teu cliente, olha, isso aqui é um novo serviço que eu vou estar desenvolvendo junto com você. A gente vai ajustar as coisas aí no meio tempo, até que a coisa se torne firme. Deu certo, você começa a expandir. Aquilo se tornou uma unidade de negócios dentro da tua empresa, você já pode ofertar isso para os seus demais clientes. Então, note, é muito mais simples, é muito menos penoso se você trabalhar a carteira de clientes que você já tem para tentar criar esses novos serviços, do que criar um novo serviço, ir ao mercado para um cliente que nunca ouviu falar de você, você vai bater na porta dele e falar, nunca fiz carga aérea, por exemplo, mas eu estou aqui te oferecendo esse serviço. Você topa fazer um piloto comigo? A chance de sucesso é muito baixa. Por isso que eu comecei insistindo de explore a carteira que você já tem e daí você vá para o mercado com essas novas ofertas. E as ofertas, elas são inúmeras. Eu vou pegar aqui o exemplo da JSL. Quando nós começamos a trabalhar com a JSL, em 2001, era uma empresa, a antiga chamava Júlio Simões naquela época, era uma empresa que faturava aí 200 milhões por ano, já era uma empresa grande do mercado. Hoje se tornou um grupo com ações na Bolsa, que fatura mais de 6 bilhões e que foi abrindo várias outras empresas dentro de uma holding. Então, a JSL, esse slogan deles é sério. Eu tive a oportunidade de testemunhar isso. Entender para atender traduz bem a filosofia da empresa, porque é isso que eles faziam. Eles já estavam dentro de um embarcador oferecendo serviços de transporte e carga fechada. Aí tem um gerente de contas que ia lá para dentro, estudava a empresa, entendia lá, e ele ficava lá só vendo que problemas que ele podia ajudar a resolver. Pô, está demorando para carregar os veículos, o tempo de carga dos veículos aqui está fazendo uma longa fila no pátio, às vezes uma carga deixa de ser embarcada no dia porque não deu tempo, etc. E o cara, pô, esse cara precisa de empilhadeiras. Então o cara vai lá e fala, ó, uma empilhadeira aqui vai te ajudar, e eu posso alugar essa empilhadeira para você de forma que você não precisa investir muito, alugar é muito mais barato que a aquisição. E ele mostra lá com uma planilha de como aquilo vai ajudá-lo a economizar. O cara, pô, bacana, mas eu não tenho gente aqui que sabe dirigir, operar essa empilhadeira. O cara, não tem problema, eu alugo empilhadeira já com o ser humano lá, o rapaz que vai dirigir, vai fazer todo o processo, deixa tudo comigo. E pronto, ele cria um serviço. Aí ele está alocando a empilhadeira, o cara olha lá, pô, essa empresa usa ônibus para trazer e levar os funcionários. Olha, eu posso alugar esses ônibus para você como motorista. A empresa precisa de carros que ela aluga. Olha, eu também posso fazer alocação de carros para você. Ele vai criando essas células. E algumas dessas células viraram empresas e essas empresas também abriram ações na Bolsa, como é o caso da Movida, por exemplo, que a Movida nasceu dessa célula da Júlio Simões, que cuidava de alugar carros para os clientes que eles já tinham na carteira. E eu conheço um operador logístico que também faz isso, que não vou citar o nome aqui, mas é uma empresa que não é muito grande. Ela não. E ela se aventurou a fazer isso, porque viu que o cliente precisava e eram 10 carros, eles foram lá, investiram, compraram os 10 carros e locaram para os caras, começaram a fazer. Quando
você olha lá, eles já estavam com 20, 30 carros locando. Eles não viraram uma Movida, mas eles conseguiram criar uma célula e prestaram serviço. E a JSL é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de empresa que procura como personalizar, como customizar os seus serviços, como atender novas necessidades do cliente. E uma coisa importante que tem a ver com a mentalidade entre quem oferece um commodity e quem oferece um serviço personalizado e customizado. Não tem almoço grátis, gente. Infelizmente, se alguém vender para vocês que existe almoço grátis, desconfie. Customizar serviços, principalmente adquirir sistemas, customizar sistemas, isso custa dinheiro. Não é barato. E é aí que esses caras se diferenciam, porque eles investem nisso dentro de um contrato para que isso seja positivo para a empresa. Já o operador tradicional, o camarada para comprar um veículo é uma decisão rápida. Para gastar 20 mil reais numa construção de software, nossa, precisa acontecer alguma coisa muito espetacular dentro da empresa. Então, não sonhem que alguma solução de mercado vai permitir você customizar e personalizar, sem que você precise também, às vezes, customizar e parametrizar e melhorar essa solução que está te atendendo. Não tem jeito. Soluções de sistemas para empresas que querem ser grandes operadores logísticos e não permitem personalização, essa conta não vai fechar nunca. Você não vai conseguir atender de uma forma eficiente, você vai acabar criando 500 planilhas Excel, você vai ter um camarada que tem uma base de dados lá em Access ou qualquer outra porcaria, você vai criar aqueles gênios da informática que ficam criando aquelas porcarias internas que são cheias de remendos, e aí a coisa não vira. E, finalmente, a gente precisa falar do custo total versus o custo de transporte. Nem sempre a briga tem que ser por preço. No final das contas, o que o teu cliente precisa é ter um custo total menor. No custo direto, a briga é por preço. Se a gente vai falar da rota São Paulo-Porto Alegre, quanto você cobra por tonelada e vamos lá, quanto o concorrente está cobrando, é uma briga mais difícil. No custo total, não, a briga já é pela eficiência. E aquilo que a gente já comentou, o ótimo local é diferente do ótimo global. Então, por exemplo, se eu tiver o embarcador, que o comercial do cara é um fanático por entrega no mesmo dia, você nunca vai conseguir consolidar carga na logística. O comercial sai vendendo que nem um louco, prometendo que entrega no dia seguinte. Para entregar no dia seguinte, cara, fez o pedido, fechou a venda, emite a nota fiscal, já tem que ir para a transportadora para no dia seguinte aquele treco está sendo entregue. Isso vai fazer com que o custo de frete seja muito alto. Então, é possível ajudar esse cliente dizendo, olha, você não pode trabalhar só com esse tipo de oferta, porque o teu custo de logística explode. Se você conseguir negociar melhor esses prazos, eu consigo consolidar a carga e eu consigo ter um custo de frete mais competitivo. Por exemplo, você quer trabalhar com cabotagem, que normalmente tem um custo menor, você precisa trabalhar com lotes maiores, porque no mínimo que você vai transportar é um container. Então, dá para racionalizar sim, e às vezes o cliente não sabe como fazer isso. E eu cito aqui o exemplo da Diversei, que é um embarcador que trabalha conosco, e nós ajudamos eles a enxergarem melhor essa decisão. É o processo que eles já faziam, mas de forma manual. Nós fomos lá e ajudamos eles automatizando isso. Então, quando eles estão manifestando, eles já sabem o que é carga consolidada, eles já sabem o que é carga fracionada. Mas a gente, em tempo ainda de manifesto, a gente criou lá uma automação para eles que o sistema consegue alertá-lo. Olha, aqui tem uma oportunidade de carga completa. Então, o sistema simula para ele quanto vai custar aquilo em fracionado, se mandar todas aquelas cargas uma a uma, e quanto vai custar se ele criar um lote, claro, sempre que possível. E aí, isso gera uma economia no frete no final do ano. É interessante que a Diversei, o pessoal da logística, né, também é bom de marketing, eles fazem um cálculo disso, eles apresentam isso como sendo isso aqui é a economia logística que a gente conseguiu otimizando o nosso processo.
Então, no final do ano, o cara chega lá, ó, você ia gastar X milhões, você gastou X menos Y milhões, porque a gente conseguiu aqui melhorar a eficiência. O frete fracionado você paga por quilo, o frete consolidado você paga por tonelada, e isso dá uma grande diferença no final do mês, no final do ano. E eu estou citando esse caso porque é raro o embarcador que tem esta percepção. E quem está atuando no transporte servindo ao embarcador, normalmente, não raro, o embarcador tem mais de um prestador de serviços. Então, aquele que conseguir chegar mais próximo dele e ajudá-lo a enxergar que, ó, você pode melhorar aqui a tua eficiência, você pode dar uma ajustada aqui, você pode, por exemplo, consolidar mais carga ou abrir mais um CD de forma que você esteja mais próximo do teu mercado-alvo, e nesse caso você vai fazer mais frete de transferência e o teu frete final fracionado vai estar mais próximo do destinatário. Enfim, há mil ideias, há mil proposições que são possíveis, desde que alguém se dê o trabalho de ir lá, entender como é que aquele cara está operando e onde é possível ajudá-lo. Não que os embarcadores não tenham pessoas que entendem de logística, eles têm, mas quem está no dia a dia metendo a mão na graxa é o pessoal do transporte. Então, esse pessoal consegue contribuir não só com uma visão externa, mas também com a sua expertise e, com isso, desenvolver novos produtos e novos serviços. Concluindo, eu quis fazer uma abordagem bem geral, bem genérica, de como os nossos amigos da IDO já prepararam essa tabela e facilitaram o nosso trabalho. O caminho das pedras é este. Se você quer ser um operador logístico e aumentar a sua gama de serviços e a sua oferta ao mercado, você precisa perseguir esses itens que estão aqui nessa tabela. Isso é fácil de dizer e é difícil de fazer. Então, o que eu tentei fazer aqui é mostrar um pouco de qual a importância de cada um desses itens, porque eles vão te ajudar nos itens que mais importam, que são contratos mais longos, que são negociações mais parrudas, barreira de entrada, que dificulte o camarada trocar 6 por meia dúzia. O que eu escuto muito de alguns embarcadores aqui é assim, tá aqui o bid, as condições são essas, quer, não quer, tem gente na porta aqui fazendo fila para pegar. Então, isso é mais difícil de trabalhar. Outra forma de você fazer é personalizar, é customizar, é entender, de forma que você se torne um prestador mais diferenciado dentro daqueles que estão atendendo aquele embarcador, e com isso você possa aumentar os serviços e a oferta que você está fazendo hoje. Isso pode fazer a diferença aí na tua operação. Ok, gente, eu até me estendi um pouco, o meu cronômetro está dizendo aqui que já estou aqui há 48 minutos, o meu planejamento inicial era ficar aqui 45 minutos, então eu agradeço aí a paciência de quem está nos escutando, e nós estamos à disposição, se alguém mandou alguma dúvida, se tiver alguma coisa, fiquem à vontade, a gente tem aqui 10 minutinhos antes que o glorioso Alviverde imponente entre em campo. É importante vocês verem, seja para torcer ou para torcer contra, mas todo mundo vai estar de olho aí no joguinho. Não vou perder meu tempo com isso. Pelo jeito, o pessoal entendeu muito bem todas as explicações dos tópicos que você abordou, Nuno, porque assim, no chat, até agora, a não sei que alguém queira colocar alguma pergunta, tá? Para a gente responder nesse momento, mas assim, não houve nenhum questionamento e é um assunto longo, né? Não, acho que não cabe nem. Dá para estender isso para um outro webinar. O pessoal que se inscreveu, a gente acabou guardando os e-mails, né? Daqueles que não puderam comparecer. Também o horário às vezes fica complicado para muita gente, a gente acaba entendendo, mas vamos estar em contato com quem se inscreveu nesse para um próximo. Talvez abordar mais assuntos que tenham ligação com o de hoje, né? Porque é muito extenso, daí nem uma hora, né? 40 minutos é pouco. E não só isso, né, Otuca? Eu acho que o pessoal pode nos ajudar aí mandando sugestões de temas que gostariam de abordar. A gente procurou aqui não fazer nenhuma demonstração de sistema, não entrar no mérito de ferramenta, procuramos fazer um processo até agnóstico, mas se desejarem conhecer
como a gente ajuda a resolver esse tipo de problema também, a gente pode abordar isso em próximos webinários ou dar exemplos. Estamos à disposição para interagir com vocês. Bom, eu agradeço então a paciência e o tempo de todos que estiveram conosco aqui nesse webinar. Foi o nosso primeiro webinar, então peço desculpas aí se a coisa não saiu perfeita, mas a gente, como eu disse, para tudo você tem que começar a fazer um piloto, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo em como fazer isso e a gente promete melhorar aí para os próximos. Agradeço aí a atenção de todos, desejo a todos uma boa noite. Obrigado, pessoal, pela presença de todos os participantes aí. E até o próximo webinar. Grande abraço. Obrigado, gente. Boa noite, todo mundo. Vários já estão se despedindo aí. Eu esqueci de falar, mas depois a gente também vai mandar para vocês o conteúdo dessa palestra, para os que ainda estão me ouvindo. O Tuca vai fazer isso. Sim. A gente pode deixar também depois, quando disponibilizar esse conteúdo, o vídeo